Olá pessoal, tudo bem? E chegamos à última aula da temporada número 1 do treinamento do índice VIX. E nesta aula eu vou tratar com vocês sobre como nós podemos explorar o máximo de rentabilidade das nossas operações com o índice VIX. Então preste muita atenção nesta aula que eu vou entregar para você todos os detalhes de como você pode explorar e maximizar todos os retornos possíveis operando esse índice. Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou dizer para vocês é que a melhor corretora para vocês utilizarem essa mesma operação que nós estamos fazendo aqui é a Interactive Brokers. Ela pede muito menos margem para você operar e ultimamente ela reduziu mais ainda. Então desta forma você consegue montar mais contratos com VIX usando o mesmo dinheiro. Então a primeira recomendação é trocar de corretora. Eu vou esperar finalizar essas operações que eu já tenho em aberto e não vou abrir novas posições. Vou fazer a mudança primeiro da corretora. Eu já tenho a minha conta aberta lá na Interactive e já enviei algum recurso para lá. Então lá já está tudo pronto para eu começar a operar. Mas atualmente ainda estou com essas operações em aberto na Test Trade e eu vou terminá-las para depois eu fazer essa migração também. Então se você está começando hoje e agora, vá para a Interactive Brokers, pois a chamada de margem é menor e vai dar para você extrair uma rentabilidade maior. Só para você ter uma ideia, aqui na Test Trade, para você montar um contrato do VIX, está dando em torno aí de 1.800 a 2.000 dólares. Lá na Interactive você vai conseguir fazer a mesma operação utilizando 800 dólares. Por isso que acaba sendo mais vantajoso operar por lá. Então, assim que você já estiver na corretora nova, a primeira coisa que você vai fazer é converter o seu caixa num ativo que faça sentido para você. O ativo que eu estou utilizando é o SHV. É uma ETF de títulos públicos americanos que ela vai te dar lastro para você operar o VIX. Essa ETF paga rendimento mensal baseado na renda fixa americana, que atualmente a taxa de juros lá está entre 5 e 5,5. Então você vai conseguir ter mais ou menos essa remuneração mensal na sua custódia. Então primeiro converta para um título de renda fixa. Agora, caso você queira investir em alguma ação americana, você pode fazer isso também. Ou uma outra ETF que você queira utilizar como lastro, você pode fazer isso. Mas eu recomendo que primeiro você conheça o ativo e estude o comportamento desse ativo para ver se é um bom momento para você adquiri-lo para sua custódia. Pois caso ele comece a cair com uma certa intensidade, isso vai reduzir a sua margem operacional e vai te gerar um prejuízo que está fora dos parâmetros do nosso estudo e análise. Por isso eu recomendo utilizar renda fixa. Mas o investimento é seu e você pode utilizar qualquer outro instrumento financeiro que você entenda que faça sentido para você. Colocando os recursos já alocados, vai levar em torno de 2 a 3 dias úteis para a margem ficar disponível. Lá na Interactive Broker, não esqueça de ativar a conta margem. Sem ativar a conta margem, ela não vai liberar margem para você. Então coloca lá, marca lá no próprio site, você consegue achar essa informação para que você consiga operar tranquilamente aí o índice VIX. O próximo passo então é começar a nossa estrutura. Depois que a garantia já estiver alocada, a margem já estiver disponível, você vai montar essa estrutura. Se você estiver montando ela hoje, no final de agosto de 2023, você vai montar já para o mês de outubro com maio. No mês de outubro com maio, nós estamos operando uma trava horizontal de linha com calls no strike 25. Então você vai vender a do mês de outubro e comprar do mês de maio
Esta operação está custando entre 160 e 170 dólares para cada contrato. Então vamos supor que você mandou lá para a corretora 3.200 dólares. Você vai dividir por 800, você consegue aí operar até 4 contratos. Como vai ter um deságio por conta de você estar usando uma ETF, eu recomendo que você então opere 3 contratos. Então você vai ter 3.200 dólares ali e vai operar 3 contratos do VIX. Porém, essa operação ela custa para você iniciar. Então, se você vai pagar 170, você vai ter um desembolso de 510 dólares. Por isso que você vai operar 3, porque você vai precisar de caixa para comprar também. Mas se você fosse operar um contrato, vamos pegar aí um contrato, você precisaria aí de 1.000 dólares. 1.000 dólares você já consegue montar um contrato desse. Com 1.000 dólares você vai ter 170 para custear a operação e mais o custo de corretagem, e aí fica 800 dólares num título de renda fixa. Vai ser mais ou menos aí a garantia da operação. E incluindo o deságio, aí dá para trabalhar tranquilamente dentro de 1.000 dólares. Se o ativo que você escolheu tiver um deságio maior, aí pode ser que você precise trocar o ativo. Então, por isso que via de regra, se você for lá no SHV, você vai ter uma margem quase que total da sua operação. Aí você consegue trabalhar baseado nos 1.000 dólares. Montou essa operação, vamos supor que você só tem uns 1.000 dólares. Então vamos trabalhar com um valor de margem de 1.000 dólares. Montou essa estrutura, você vai executar a rolagem todos os meses. Sempre aí com 21 dias para vencimento, você já troca o mês. Então você vai ter ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, fechando a operação. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 meses de operação. Esses 1.000 dólares na renda fixa vão te pagar em média por mês 0,42%, remunerando sua custódia. As rolagens do VIX atualmente estão pagando entre 60 e 70 dólares. Pode chegar a 80, a 100, mas tudo vai depender do quanto o VIX subir. Ele tem que estar um pouco mais próximo do seu strike operacional para que as rolagens ultrapassem os 100 dólares. Se ele continuar muito baixo, como ele está atualmente, é entre 60 e 70 no máximo que você vai conseguir pegar em cada rolagem. Se você quiser trabalhar tranquilamente a sua custódia, somente com esta operação, ela é bem tranquila de você levar. Então, se você considerar que você vai conseguir ali 74,20 dividido pelo valor de margem de 1.000 dólares, você consegue fazer ali 7,4% em cada rolagem. Só que como você precisa recuperar o seu capital inicial, então significa que não vai dar para você começar a ganhar isso nos primeiros meses. É só depois que você pagar a operação, que vai levar em torno de 3 meses, aí é que você começa a extrair lucro com esta operação. Então, se nós fizermos ela dessa forma conservadora, vamos ver quanto que dá para a gente extrair baseado nesse nosso novo valor de margem. Ao final desta operação de 7 meses, dá para extrair até uma rentabilidade de 34,94% em dólar. Aqui não estou incluindo os custos operacionais. Se nós incluirmos os custos operacionais, vai reduzir um pouco. E dividindo isso por 7, vai chegar a 4,99% bruto de rentabilidade mensal. Isso é possível graças à redução da margem operacional. Na Test Trade não consegue chegar nessa rentabilidade porque você tem que colocar mais dinheiro na operação. Então, uma rentabilidade bruta de 4,99 passa a ser extremamente atrativo operar esse índice. Então, é uma operação que você corre muito pouco risco e vai conseguir fazer uma rolagem e vai conseguir extrair uma rentabilidade bem interessante. Agora, ainda há uma forma de você poder maximizar isso e poder extrair mais rentabilidade ainda.
Só que esta operação você tem que tomar cuidado. Tem momentos ali que pode ser que você precise estopar a operação. Então eu vou te mostrar essa estrutura como a gente monta. É uma trava de linha, eu já ensinei aqui no nosso treinamento, que é a trava de linha com put, só que ela a gente faz reverso. Ao invés de você vender a curta e comprar a longa, você faz ao contrário. Você vai comprar a curta e vender a longa. E próximo do vencimento, esta opção a gente rola ela muito próximo do vencimento, você faz a rolagem para o mês seguinte. Ou, dependendo do momento, para a semana seguinte. Tudo vai depender de como o mercado vai estar. Então, atualmente, nós montamos ela no 23. No caso da put, quanto mais ITM, melhor. Porque o que acontece? Quando o VIX está muito longe, né, do preço da put, essa put está bem dentro do dinheiro, quando você faz a compra dela, ela está com valor extrínseco negativo. E ela tende a ficar com o valor extrínseco zerado no dia da operação. Por isso que quando você compra ela aqui, você tende a ganhar o valor dela quando estiver próximo do vencimento. Porque como ela recupera valor intrínseco próximo ao vencimento, você consegue ter lucro na operação. Só que isso vai depender muito de onde o VIX estiver. Quanto mais longe do seu strike ele tiver, ou seja, para baixo, mais chance de lucro você tem. E aqui você consegue também chegar aí a 70, 100 dólares numa rolagem. Você compra lá no 23 e vai vender para o mês de dezembro. Essa eu não recomendo você fazer grande demais, porque não será vantajoso. Então você monta setembro com dezembro. E quando tiver próximo do vencimento, essa daqui, a comprada, aí você troca para o vencimento seguinte e embolsa uma rolagem desde que o índice VIX não suba muito. Quando você faz essas duas estruturas, você consegue travar o índice VIX. Só que vale lembrar que nessa estrutura pode ser que você precise aí adicionar alguma margem. Eu acredito que na Interactive Brokers você não precise, mas se precisar, você tem que verificar quanto vai ser de margem. Só para você ter uma ideia, se fosse para eu montar aqui na Test Trade, você precisaria aí de 2.200 dólares para iniciar essa estrutura hoje. Então é preciso verificar lá na Interactive Brokers quanto a mais ela vai chamar de margem. Dependendo da margem, você entra com essa operação. Se não tiver margem suficiente para isso, aí eu recomendo que você não coloque esta operação. É melhor você operar só com as calls e ganhar menos do que ter que colocar mais margem só para incluir essa compute. Aí eu não recomendo você fazer isso. Então a gente tem que ser bastante equilibrado na hora de montar a estrutura. Dá para você explorar o máximo dela dessa forma, mas você tem que tomar cuidado com a margem para que você não fique aí precisando correr para depositar mais margem de garantia. Porém, se essa trava der uma rolagem boa, você consegue aí extrair o spread da operação dos dois lados. Tudo vai depender de como o VIX ficar. Se o VIX ficar nesse patamar que ele está atualmente, você vai conseguir tirar ali 70 dólares da calls e mais uns 80 lá da put, maximizando o seu retorno mais ainda. A margem que você vai colocar é de pelo menos 50% da call. Então, se você está operando com 800 dólares para montar um contrato de trava horizontal de linha com calls, vai precisar de mais 400. Então, você vai precisar ali em torno de 1.200 de valor de margem. Esta operação com put, geralmente ela está custando em torno de 20 dólares para você entrar, mas ela varia bastante. Eu acho que 20 dólares faz sentido você entrar numa estrutura dessa. Você precisa acompanhar de perto o book para ver qual está sendo o preço de entrada. Não recomendo você pagar caro nessa estratégia com put, porque ela pode dar errado e você tem que pagar para desmontar ela. Então, para evitar esse tipo de prejuízo, entre nessa estrutura ou recebendo na montagem ou pagando no máximo 20 dólares. Combinando essas estruturas, você terá um lucro máximo, se tudo der certo,
tanto nas calls quanto nas puts, estou considerando que as puts vão dar $70 por rolagem, você consegue extrair um ganho máximo de 819,40 no período de 7 meses, operando um contrato com valor de margem de $1.500. O que vai entregar uma rentabilidade total de 54,62% em 7 meses, o que dá uma média mensal de 7,80% por mês. E assim nós extraímos o lucro máximo das duas operações. E dá para melhorar ainda, dá para fazer mais coisas ainda. O que ainda você pode fazer é a rolagem da opção longa das calls. A put eu não recomendo fazer isso, mas nas calls sim. A put chegou dezembro, você encerra a operação. Dezembro porque estou me referindo que nós estamos no mês de agosto, né? Mas é uma operação para 1, 2, 3 meses. 4 meses. Uma operação para 4 meses. Então, quando vencer esse prazo, se deram certo todas as suas rolagens, você monta uma nova aqui para frente com o mesmo período. Mas falando da rolagem da call, você pode trocar a do mês de maio com a do mês de junho que vai sair futuramente. Quanto custa essa rolagem? Até $15 você pode rolar. Vale a pena. Acima disso, não, porque se você vê que se você analisar que você pagou lá $170 para montar, dividido por 7, dá 24,28. Então, que vantagem você vai ter se você pagar 20 ou mais do que isso, né? 20 ainda você vai ter um lucro ali de $4 de diferença. Mas eu acho interessante você rolar com 15, porque tem custo operacional também. Então, se tiver entre 10 e $15, você rola longa e prolonga a sua operação. E dessa forma nós conseguimos explorar ao máximo as nossas operações com o índice VIX. Caso você tenha ficado com dúvidas, pode perguntar aí embaixo que eu mesmo responderei. E por hoje é só, e nós encerramos aqui a primeira temporada do treinamento do índice VIX.